Irmãos, a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui com vocês, no estado do Espírito Santo, e a gente já está no Brasil, eu e minha esposa, há praticamente um mês. Estava nos acompanhando um casal da nossa igreja, um presbítero, Thomas, e a esposa Alessia, mas eles já retornaram à Itália. Nós trabalhamos com plantação de igreja. A igreja que nós começamos na Itália nasceu na nossa casa e atualmente a gente começou também uma outra igreja a 120 quilômetros da nossa casa, em Brescia. Nossa atuação, então, por enquanto, está restrita à região da Lombardia. Não? A Itália é dividida por regiões e nós, então, atuamos no norte da Itália. A Itália tem mais de 60 milhões de habitantes e 400 mil evangélicos em todo o território, o que dá uma proporção de menos de 1% da população italiana evangélica. Desses 400 mil, 98% são pentecostais, então é um número bem reduzido. Tenho certeza que se você for para a Itália, vai ser muito difícil você encontrar uma igreja evangélica, digamos assim, próxima da sua Bíblia. Talvez você encontre alguma coisa ligada com a Assembleia de Deus italiana, que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus aqui no Brasil. A Itália tem também o movimento dos valdeses. Os valdeses, eles nasceram há praticamente 1000 anos atrás, muito antes da Reforma Protestante já existiam evangélicos. E hoje é uma igreja completamente imersa no liberalismo, vive uma crise muito grande. Existe uma frente única de igrejas na Itália, que são valdeses, batistas e metodistas. Eles criaram uma federação que se chama Federação de Igrejas Evangélicas. O desafio de trabalhar no contexto italiano é muito grande, é uma nação bastante secularizada, onde a influência no âmbito católico, por definição, ela tem pouco a que ver com a vida cotidiana das pessoas. No dia de hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico em Eclesiastes capítulo 3. E eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do valor da vida, a futilidade e a vanidade de viver. O capítulo 3 de Eclesiastes diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, o tempo de coser, e tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Mais adiante a gente vai ver, na medida, a sequência dos demais versículos. No livro Memórias da Casa de um Morto, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, ele escreveu que se você deseja destruir completamente um ser humano, você deve dar para esse ser humano trabalhos que são completamente sem nenhum significado. Vamos colocar você movimentar um cúmulo de terra de um lugar para o outro e daquele outro lugar de volta para outro lugar e assim sucessivamente todos os dias em um modo intermitente por toda a sua existência. Isso para Dostoiévski significa vergonha e tortura. O pai da língua italiana, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, entre as penas do inferno, que ele coloca no seu clássico da literatura, ele diz que no inferno as pessoas vão sofrer penas eternas, e essas penas eternas no imaginário de Dante é que as pessoas vão ser
obrigadas a fazerem atividades que não têm nenhum significado. Na ideia de Dante, algumas dessas pessoas vão ser condenadas a empurrarem enormes pedras até uma certa altura de uma montanha e depois empurrar essas pedras para baixo, voltar para baixo, empurrar as pedras novamente para cima e empurrá-las para baixo, assim sucessivamente por toda a eternidade. Não era fantasia, irmãos, as pessoas que estavam nos campos de concentração nazistas, debaixo do frio, com fome, sem forças, e muitas vezes os nazistas, eles utilizavam essa tática, que as pessoas eram obrigadas a empurrar de uma parte para outra, montanhas de terra, sem nenhum motivo. Muitas dessas pessoas ficavam loucos. O ser humano, ele tem dentro de si mesmo uma necessidade insuprimível de dar senso e significado à sua própria vida. No período da pandemia, ele trouxe algo que a gente nunca viu, o medo da morte. E o medo da morte invadiu, inclusive, cristãos. Um medo tão forte, tão intenso, que as pessoas passaram então a abandonar por completo o senso e o significado da própria existência, que nós somos um povo que crê na ressurreição da carne, nós acreditamos na vida eterna, e muita gente, tomados por essa onda de medo, de pavor, eles passaram então a se distanciar, muitas vezes, das verdades do Evangelho. Nós apertamos a vida na ideia de que tudo aquilo que a gente faz é significativo. Existe falta de significado e de objetivo. Existe um esforço de encontrar significado na vida, que é a força motivacional do ser humano. Mas não existe nada no mundo dos humanos que pode dar senso, significado à própria existência. Se nós imaginamos, de um ponto de vista religioso, o confucionismo, por exemplo, ele tem a seguinte definição de significado da vida. O confucionismo diz que a vida por si própria não dá nenhuma resposta. E o significado mais importante da nossa existência de todos os dias, segundo o pensamento de Confúcio, é nascer, lutar, existir e morrer. Não existe nenhuma esperança. Irmãos, observando a natureza por si própria dá para nós uma resposta muito forte. Ela pode viver muito bem sem a gente. Se nós imaginamos o ambiente na qual nós vivemos, exceto os seres humanos, imaginem vocês as abelhas. As abelhas são responsáveis por mais de 20.000 ciclos vitais, plantas, flores. Enquanto nós, geradores de poluições, nós dependemos diretamente de mais de 200 tipos de produtos agrícolas, graças a todo o trabalho de empolinamento que fazem as abelhas. Da micro-organismos, a berinjela, a abobrinha, a abóbora e uma infinidade de outros alimentos que chegam às nossas mesas todos os dias. Se nós eliminássemos as abelhas, a tragédia para as nossas vidas ela seria muito grande. Mas se a gente eliminasse toda a humanidade da face da terra, acredito que a natureza, pelo contrário, ela não só não ia ressentir nada,
mas a natureza necessariamente não ia oferecer nenhuma resistência. E no meio disso tudo a gente vê as nossas atividades frenéticas, produtivas, divertimento, podem dar senso à nossa existência. Irmãos, por um breve tempo, atividades profissionais, culturais, tempo livre, mas não dão um último significado à nossa existência. Nós, muitas vezes, colocamos uma máscara na nossa futilidade de viver dia a dia. Tudo isso é muito presente nas nossas vidas. E nós procuramos de contínuo coisas que podem mascarar essa nossa dor existencial, analgésicos, psicofármacos. Nós temos dentro de nós muitas vezes um profundo senso de insatisfação e não tem nada nesse mundo presente, no mundo dos humanos, fora Cristo, que pode dar respostas significativas à nossa necessidade mais profunda de significado da nossa própria existência. A nossa confissão no Catecismo Maior diz qual é o fim principal do ser humano, e a resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E nós vemos aqui no capítulo 3 de Eclesiastes a experiência de Salomão, uma experiência clássica. E em toda essa experiência de Salomão, essa tentativa de meditar sobre toda essa questão da existência, a gente pode pensar também nos bens deste mundo. As pessoas podem ter satisfação nos bens deste mundo? E a gente pode pensar que isso é um clássico de reflexões filosóficas. Mas a resposta final vai ser sempre não. Os países mais ricos têm os mais altos índices de suicídio. Basta que vocês olhem o Japão, por exemplo. Acredito que o Japão hoje tem o mesmo número de suicídios que o número de homicídios que ocorrem aí no Brasil. Se não me engano, uma média de 60 a 80, às vezes chegou a tocar até 100 mil pessoas. Vamos imaginar também os países eslavos. Muita riqueza e muita falta de significado à própria existência. E se você olha de outra parte, para os países africanos, muita pobreza e quase nenhum suicídio. Um número muito grande de pessoas ricas insistem no fato de que são felizes. E se a gente olha, existe um pessimismo por trás disso. É aquela coisa de você de repente guardar esse Instagram, não? Onde as pessoas devem passar para os outros que tudo está bem, que você é feliz. O ex-presidente Jimmy Carter, ele fez uma declaração que se descobriu que possuir bens de consumo não satisfazem os desejos mais essenciais da vida humana. Acumular bens materiais podem encher uma vida que não tem nenhum significado. Quem somos, irmãos? Qual é o final último de toda a nossa existência? Em todos os capítulos do livro de Eclesiastes, Salomão ele procura meditar de uma maneira cuidadosa sobre a vida. E ele tem a preocupação de ensinar aos jovens a como viver bem. E em tudo isso, nós vemos que muitos assuntos são tratados ao longo de todos esses 12 capítulos. E essa questão da existência, ela chega a ser fundamental
no meio disso tudo, principalmente porque a reflexão por trás disso é que a vida é breve. Nada do ponto de vista de Salomão faz sentido. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. E o grande nivelador disso tudo é a morte. A morte vem a ricos, a pobres, a sábios, a tolos, sem nenhuma distinção. E um dos ensinamentos mais marcantes que nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo 3 é a questão da futilidade e ausência de sentido. 35 vezes nós vemos uma palavra no livro, essa palavra que pode ser traduzida por futilidade, a palavra vaidade, que atribui aquilo que é passageiro, aquilo que é efímero, aquilo que é transitório. A vida então é um misto de vaidades, ela acontece como um lampejo. E nós olhamos novamente aqui no capítulo 3, o versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, sem nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Um misto de vaidades, um lampejo, uma fração de tempo e nós não estamos mais aqui. É nosso dever, porém, encontrar sentido nessa vida. E o único que pode dar sentido para essa vida é Cristo, o nosso Salvador. Se você hoje está aqui, se você procura sentido último da sua existência fora de Cristo, eu tenho certeza que você é uma pessoa profundamente infeliz. Eclesiastes olha para o mundo e não vê sentido no que faz. E nós hoje somos obrigados a concordar com ele. O único que pode nos resgatar dessa futilidade, dessa vaidade, o único que nos resgata de viver uma vida sem sentido, é Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Ele nos resgatou na maldição da lei, fazendo-se maldição, Ele próprio. E caminhando nessa direção, nós vemos no Novo Testamento que Jesus ele se encontrou com um jovem rico. E esse jovem rico, ali no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 a 30, esse jovem rico, ele estava desesperadamente procurando um significado à sua própria existência. Era uma existência fútil, era uma existência vã, era uma existência na qual existiam conflitos. Ele era uma pessoa com uma certa moralidade e uma religiosidade. E a um passo de poder encontrar significado último na sua existência, ele ouviu de Cristo as palavras do Senhor, que o coração dele deveria se liberar das coisas que o ligavam a essa terra. Eu creio que isso tem um vínculo muito forte com a questão do medo da morte. Por um vírus, por um acidente, por problema de coração, a morte vem, irmãos, de maneiras inexplicáveis, incompreensíveis, às vezes de forma trágica. Na nossa igreja na Itália, não tivemos nenhum caso de perdas. Sim, uma irmã perdeu os pais, já idosos, 2 irmãos da igreja, porque tomaram
a vacina ficaram mais de 2 meses internados, quase morreram por causa da vacina. E aquele medo invadiu a vida de todas as pessoas, e as pessoas então passaram a colocar a crença deles em carros, em cavalos. Se passou então a uma discussão infinita: o que é ciência, o que não é ciência, o que você faz, o que você não faz. E as pessoas então estavam completamente ligadas com essa existência terrena, como se essa fosse a última das nossas fronteiras. Cada ser humano nasce com esse desejo de encontrar significado à própria existência. Mas a vida em si própria, as coisas deste mundo, não podem dar as respostas que nós procuramos. Eu vejo hoje e noto que os europeus, eles são profundamente religiosos. Bom, europeus, o ser humano. E a minha premissa é aquela de que eles podem ser contrários ao Deus cristão, mas você encontra muitas vezes, conversei com muitos italianos que acreditam em duendes, em massagem reiki, em abrir o chakra, em manifestações cósmicas da mente, em olho gordo, em sonho, em horóscopo, em bruxos que vão nas florestas ali fazer celebrações Wicca. Tem um renascimento das religiões nórdicas, uma volta daquela mitologia de valquírias, dos vikings, só nos pontos positivos, obviamente. Então o ser humano sempre busca, luta com todas as suas forças de encontrar em significado a própria existência. Existem aqueles que mascaram tudo isso com solidariedade social. Vemos pessoas que se dedicam intensamente a isso, fazem voluntariado. Outras pessoas no ambiente nosso vivem por trás de um ativismo muito grande, em detrimento de cuidado da família e de vida devocional. E eu creio que tudo isso pode ser essencial, mas não é o significado último da vida. Não é o significado último da sua existência, o curso que você imagina que você vai fazer na universidade. Não é. Porque eu tenho certeza que depois que você terminar, a sensação vai permanecer a mesma. Você vai continuar procurando algo mais. Tudo isso praticamente ocupa a nossa vida. E a gente vive pensando em tudo aquilo que pode preencher essa necessidade de significado último. Comer, vestir, trabalhar, a saúde, a educação, o tempo livre. E no final a gente fica com a boca amarga esperando alguma coisa nesse círculo vicioso que preenche a nossa existência de cada dia. Mas eu gostaria de oferecer para vocês hoje aqui a resposta para tudo isso. O único que pode dar satisfação plena à nossa existência se chama Cristo. A satisfação última nesse mundo necessitado e carente, ela pode ser encontrada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E eu não posso abandonar a ideia de tocar continuamente nesse ponto.
Nós somos criados para dar senso último na nossa existência. As Escrituras ensinam que Ele foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nele nós temos a redenção através do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele é a garantia da nossa herança, em vista da plena redenção, aquistada, propriedade, lode da sua glória. O propósito da nossa existência é aquele de conhecer a Cristo, colocar diante dele toda a nossa vida, compreender isso, seguir, servir, colocar o significado e o propósito último da nossa vida nele, do Deus imutável, na fonte da vida. Nele nós temos o pleno acesso a Deus. Nele nós temos as respostas mais profundas da nossa própria existência. Nele nós temos a realização plena. E tudo isso tem uma importância muito grande. Nós vemos uma carência muito grande em todo o mundo. E hoje nós sabemos que tem muito para se fazer, não só aqui, mas em toda a Europa, em todo o mundo. E não é nenhum mistério para ninguém que as igrejas europeias têm sofrido em uma forma muito grande na criação de novos discípulos de Cristo. Muitas vezes as estatísticas são bastante pessimistas, ainda que eu creio que estatística não queira absolutamente dizer muito, são simplesmente um indicativo. Eu me recordo que um irmão da nossa igreja com um problema grave cardíaco olhou na internet que somente 1% das pessoas que tinham seu problema conseguiriam viver 1 ano, e ele foi desesperado ao cardiologista, e o cardiologista então riu da cara dele e disse para ele: você não é um número. Ele está vivo até hoje, passaram mais de 10 anos. Então, 95% hoje de toda a população que de alguma forma afirma acreditar em Deus, se nós imaginarmos um cenário europeu, só 2 ou 3 se definem como o Criador, onisciente, onipotente. Mas Cristo, irmãos, é a causa muito maior de tudo isso. Nós somos chamados não somente para encontrar significado à nossa própria existência, mas essa existência deve fazer parte das pessoas que nós amamos também. É a causa maior, é a nossa família, são os nossos filhos. E eu estou completamente convencido que a nossa vida, a sua vida, a vida de cada um de vocês que está aqui, ela é absolutamente muito importante. Não invistam as suas vidas em coisas inferiores, de inferior importância, no projeto do Criador de redenção do cosmos, através da pessoa e a obra de Cristo. Não façam esse investimento. Jesus é onde a gente pode encontrar a satisfação última e o significado da nossa própria existência na vida. É necessário passar à ação, porque todas as demais coisas, segundo Eclesiastes, são vaidades de vaidades. O versículo 20 diz: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó,
e ao pó tornarão. Cristo é o melhor investimento que nós podemos fazer pelas nossas famílias, nas nossas vidas. Eu